O professor, enquanto Biden promove esse encontro então com Putin e provavelmente pode se encontrar com Xi Jinping, ele fala mal desses dois países por trás, né? Porque nesse giro da Europa, no G7, eles ali falaram sobre a China, né? Criticaram a China, e na reunião da OTAN, a China e a Rússia também foram criticadas. Então é isso. Ele vai lá, aperta a mão, tenta travar esse diálogo, mas por trás ele está tramando contra. É isso mesmo, Thalita, você percebeu tudinho. Esse giro de 8 dias, ele fez 4 reuniões preparatórias antes de falar com o Putin. E nessas 4 reuniões falou mal da Rússia o tempo todo. É assim que funciona a diplomacia. É um jogo de cena, né? O que ele tentou lá? Mas ele perdeu. É bom que se diga. Vamos comentar a reunião do G7 especialmente. O documento que eles sacaram no final da reunião é muito xoxo para o que ele levou lá de proposta. Ele queria uma fala mais dura contra a Rússia e contra a China e não conseguiu. Né? Conseguiu, assim, contra a China, mais uma advertência aqui e ali, etc. E tal. Então, ele sofreu uma derrota. Né? O que nós chamamos desses problemas que aconteceram numa reunião desse tipo? Aí só tem imperialista. O negão que está ali, acho que é o presidente da África do Sul. Eles convidaram a África do Sul, convidaram 3 países. Você viu, o Brasil não foi convidado, né? Bom, é isso, 3 países que não são membros do G7, mas nós ficamos, evidentemente, de fora. Mas nesta reunião é preciso dar um aspecto positivo que eu quero deixar registrado aqui. Né? Qual é o aspecto positivo? Pela primeira vez na história do capitalismo moderno, do chamado capitalismo financeiro neoliberal, que é o que prevalece no mundo inteiro, à exceção de China, Vietnã, Cuba, etc., que a gente sabe quais são, eles decidiram taxar em 15% as grandes corporações que fogem do controle dos sistemas fiscais dos próprios países, né? Dos países onde elas têm sede, mas elas abrem subsede aqui, ali, ali, para burlar o recolhimento de imposto. Esta decisão vai ter que ainda ser submetida ao G20, que é um pouco mais ampliado, e aí o Brasil é chamado por causa do critério, né, econômico. Nós somos a 13ª, já fomos a sexta, iríamos para a quinta, hoje caímos para a 13ª. Né? Então, eu achei isso, não diria surpreendente o termo, porque o Biden já iniciou nos Estados Unidos a modificação das faixas de cobrança de imposto e o andar de cima dos bilionários vão ter que pagar mais imposto nos Estados Unidos. Então, alguns autores, alguns economistas perguntam assim: será isso já um sintoma da falência do modelo de capitalismo financeiro neoliberal? Eu ainda não tenho certeza. Acho que este modelo está ferido, né, mas não saberia dizer se é um ferimento que vai levá-lo à morte. É certo que Biden injetou quase 8 trilhões de dólares na economia em apenas 150 dias, né? Mas ainda não dá para fazermos essa afirmação. No entanto, a demonstração da decisão que eles tomaram sobre a cobrança dessa taxa é muito positiva. Eu não sei se eu já falo da OTAN também e da União Europeia, ele fez várias reuniões, né? Sim. Então tá. Que é o Pode seguinte, falar. esse giro dele, e foi preparatório para a reunião de hoje, reunir com a União Europeia, né, o que ele queria da União Europeia? Que a União Europeia continuasse serviçal aos Estados Unidos, né, subordinada aos Estados Unidos, mas também não conseguiu arrancar isso, porque a União Europeia ensaia certos movimentos autônomos, especialmente a França e a Alemanha, que têm muitos interesses comerciais com a China nas rotas da seda. Então, a Angela Merkel foi uma que deve ter lutado bravamente ali dentro para colocar um freio de arrumação no imperialismo estadunidense. Ela jogou um papel interessante. Por isso, nós usamos o termo contradições interimperialistas. Né? Então, essa reunião também não dá para dizer que o Biden... esse é o Erdogan, acho que então a Turquia foi convidada. Né? Bom, a última reunião antes dessa de hoje, esta sim a mais importante, é a reunião com a OTAN.
OTAN era uma organização militar que foi fundada para combater o chamado Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar entre os países do leste europeus que se proclamavam socialistas. Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia acabou quando acabou a União Soviética, em 1991. E a OTAN não só não acabou, como ela ampliou, se fortaleceu, se expandiu, mudou os seus estatutos de maneira que ela possa atuar em qualquer lugar do mundo. Isso foi em 2010. E o que nós vimos em 2011? Quem bombardeou a Líbia? A Líbia fica no norte da África. Você tem que sair do Mediterrâneo, né? Está no Atlântico ainda, mas você tem que sair do Mediterrâneo, né? E aí para fazer esse ataque é um país árabe. Quem bombardeou isso? A ONU não autorizou. Quem bombardeou foi a OTAN. Então os aviões, a força aérea da OTAN destruiu a Líbia, matou o presidente Gaddafi, né? Dividiu o país em 3 pedaços. Aliás, a Líbia também deve ter sido colocado na mesa lá, porque eles estão em campos opostos ali, numa possível sucessão de quem vai ser o próximo presidente lá, porque está difícil unificar, né? A Síria foi colocada na mesa, a Venezuela foi colocada na mesa, o Putin deve ter reclamado da crescente presença da Rússia na Venezuela, né? Bom, a OTAN, o Trump tinha outro tratamento com a OTAN. Não que ele fosse contra a OTAN, não, de maneira alguma, mas ele tinha contradições, por exemplo, com a Alemanha. A Alemanha, o Estatuto da OTAN diz que os países têm que aplicar um percentual do seu PIB em gastos militares para sustentar a organização militar, né? Eu não sei se é 2%, eu sei que a Alemanha aplicava entre 0,7% e 0,9%. E o Trump pressionou a Angela Merkel para aumentar esse percentual, senão chegou a ameaçar em retirar 30 mil soldados dos Estados Unidos, que são membros da OTAN, né? Bom, a OTAN é uma força armada a serviço da burguesia financeira internacional, a serviço dos Estados Unidos. É uma gendarme, né? Então é uma força armada ofensiva e não defensiva, que ameaça a Rússia o tempo todo. E a questão principal mesmo destas rodas de conversa, né, e na OTAN em especial, foi sempre tendo como horizonte a ameaça à Federação Russa, especialmente ali naquela fronteira muito tensa que é a Ucrânia e aquela região de Donbas, onde foi já deflagrado ali uma guerra civil, né, um levante popular, visando o desmembramento. Então, ele mandou um recado que, olha, agora a OTAN vai ser mais beneficiada, vai ser mais fortalecida sob a minha gestão. Como quem disse, na gestão anterior, vocês não foram tão valorizados quanto serão. Ou seja, é o discurso do chefe de um império, e quando o império está em decadência, isso tem vários autores, especialmente o Paul Kennedy, trata disso. Quando eles estão em decadência, eles ficam muito agressivos, né? Então, ele passou em revista as tropas, né? Que é comum a gente usar esse termo quando chega uma autoridade para visitar o país, né? O balanço que eu faço, Thalita, é que ele não arrancou o que gostaria de arrancar e ele não pode dar um balanço dizendo que que ele saiu vencedor. Não saiu vencedor, né? Então, aí surge uma nota dessa com esse trecho que você leu, né, que passa uma coisa, transparece positivo, mas não foi nada disso. Ele sofreu uma derrota, do meu ponto de vista. Parece algo apenas protocolar, né? Mas realmente a gente tem que se aprofundar para entender do que se trata.